Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Mais uma noite de live por aqui. Mais uma livezinha da semana. Sempre estamos fazendo de 2 a 3 lives por semana. Sempre com 2 assuntos, com 2 especialistas muito bacanas. E mais um Eu Nunca, que é uma live mais de entretenimento, mais engraçada, que traz um pouco mais de conectividade com vocês, pra gente saber um pouco mais das curiosidades das personalidades que passam por aqui, né? E eu te garanto que quase toda quinta-feira, que é os dias padrões das lives do Eu Nunca, você vai dar muita risada com a gente. A gente está tentando manter sempre na quinta-feira para ser um dia bom, um dia mais estratégico, um dia que também o pessoal da região consegue assistir com mais tranquilidade. Mas durante a semana a gente vai fazendo lives muito interessantes. Ontem a gente falou sobre alimentação polêmica, alimentação saudável, e hoje vamos falar sobre ufologia. Você sabe o que é ufologia? Você já teve alguma experiência relacionada à ufologia? Já teve alguma experiência extraterrestre? Já viu alguma coisa? Coloquei uma caixinha de pergunta mais cedo e algumas pessoas falaram que já tiveram algumas experiências, já viram alguma coisa. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que está chegando aqui agora. Vamos lá. Gabi Alves, boa noite, bem-vinda. Dani Balim, Dani, saudade de você, tudo bom? Júlio César, boa noite, bem-vindo. Wesley, boa noite. Vanessa Brenda, boa noite, bem-vinda, tudo bom com vocês? A Vanessa já falou que ama, ó, vamos ver. Lembrando que nossa região tem pontos que se falam, que se consegue ver muita coisa, né? Inclusive tem até, não sei nem se fala aeroporto, mas tem. O Cláudio já chegou aqui, ó. Já vou chamar ele pra gente começar. Pera aí. E começar a desvendar um pouquinho desse. Mandei pro Cláudio, assim que ele aceitar, a gente já começa. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui no meu computador para me ver o comentário de vocês mais próximo. Boa noite, Cláudio, tudo bom? Oi, boa noite, Rodrigo. É um prazer estar aqui no seu perfil para a gente falar um pouco de ufologia. É um prazer realmente estar aqui com você hoje e com o seu pessoal aí. Prazer é todo nosso. Fico muito honrado de você ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho mais sobre ufologia. Você que é uma das referências no assunto aqui no nosso país. Muito obrigado, viu? Imagina, a gente que agradece aí, vamos tentar esclarecer um pouquinho as dúvidas aí desse assunto que fascina todo mundo, né, Rodrigo? Sim, sim. Todo mundo teve alguma experiência, ouviu falar que alguém teve, né? Então são muitas dúvidas aí que pairam na cabeça do ser humano, né? Gente, vou apresentar um pouquinho para vocês do Cláudio. Ele é ufólogo, consultor da revista UFO, palestrante, apresentador, membro da Comissão Brasileira de Ufologia, membro fundador do Instituto Brasileiro de Oxopolítica. O cara é o cara. Não, não. A gente só está estudando um pouquinho. Tá certo. Pessoal que tá entrando agora, muito boa noite. Seja todo mundo muito bem-vindo. Vai curtindo a live aí, vai compartilhando com a galera que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa 1 hora com o Cláudio, falar um pouquinho mais sobre essas experiências, entender mais como funciona na prática esse universo aí. Cláudio, Verdade. então quer dizer que nós não estamos sozinhos no universo. Não estamos sozinhos no universo, né? A gente tem, como a gente precisa entender um pouquinho de cada matéria, por exemplo, a gente precisa entender um pouquinho de astronomia, né, um pouquinho de física, um pouquinho de biologia, que todas essas, porque o estudo da ufologia, ela é multidisciplinar, né? Então a gente precisa estudar um pouquinho de cada matéria para a gente poder entender tudo o que acontece à nossa volta, né? Então a ufologia no pé da palavra, né, o estudo dos objetos voadores não identificados, né, de luzes, como todo mundo costuma ver, tem por trás de tudo isso existe muitas características e também eventos que a gente ainda não sabe exatamente o que é. A gente busca, através dos estudos, entender esse fenômeno. E também a gente entender que isso faz parte do universo, da complexidade da nossa vida, né? Muitas vezes a gente não para pensar, porque a vida é dinâmica e é assim que tem que ser mesmo, mas nesse contexto aí, a gente tá dentro disso toda a nossa essência, né? Então,
o que acontece dentro da ufologia, né, desses estudos, é resgatar realmente esse contexto, esse interior que tem dentro do ser humano, né? Não é muito além, né, do que a gente vive, do que a gente imagina que é. É uma coisa um pouco mais complexa do que a gente Sim, vivencia no dia a dia, né? sim, sim, muito. É, por exemplo, a gente está. Amanhã eu vou apresentar um tema no programa que eu faço. Eu estava estudando o seguinte: a gente tem várias estrelas né, que a gente consegue enxergar a olho nu aqui da Terra, né? Então aquela que brilha mais, ela podemos pegar um exemplo, por exemplo, Antares. Antares está a 550 anos-luz aqui da Terra, né? Então, como a gente é muito, o ser humano é muito pequenininho, Rodrigo. Nós somos muito pequenininho. Então, você vê numa imensidão daquela, como que a gente vê que outras, como não pode existir outras civilizações nesse universo, né? E saber que eles podem vir até a gente, né? Como isso tem sido demonstrado ao longo dos anos aí, milhares de anos, que eles estiveram aqui e continuam ainda visitando esse planeta, né? Então é de enlouquecer, viu? É Eu muito, é imagino. muito é complexo, né? Se você parar para analisar, é muito complexo. Não é só uma luzinha no céu, um objeto que você visualiza. Não, existe, por trás disso, tem muita coisa que a gente ainda não conhece, né? Porque as pessoas elas falam, mas por que que a gente ainda não teve um contato? Por que eles não aparecem? Puxa, a gente, o ser humano ainda não está, o ser humano está em evolução, né? Então, para a gente poder chegar num estágio desse, a gente tem que passar ainda por muito aprendizado, por muita transformação da nossa consciência, né? Porque eles são muito avançados, eles estão num, num patamar ali que a gente não tem uma compreensão. A gente está tentando descobrir, por exemplo, como que eles chegam aqui através dessas naves, né? Como que funciona, né? O ser humano não compreende isso ainda. Já estamos bem avançados nesses estudos, mas ainda falta muito. Né? Ainda falta muito. E os contatos, né? De pessoas que com esses fenômenos, né, com essas realidades. Então, é uma coisa que a gente ainda tá caminhando para entender melhor todo esse contexto aí. É tudo muito novo para muita gente, né? Mas é um assunto que vem sendo estudado há muitos anos, né? Tem aparições, tem demonstrações diversas. Eu acho que o Cláudio caiu um pouco, acho que a internet está com alguma conexão. Pessoal, vocês podem confirmar para mim se está tudo certo? Vocês estão vendo nós dois aí, tudo certinho? E para mim aqui deu uma travadinha, tá? Isso, deu uma travada aqui, mas voltou. Ô Cláudio, antes Voltou? da gente entrar um pouco mais nesse universo, deixa eu descobrir um pouquinho mais sobre você. Me fala aí. Iatauro, da onde é esse sobrenome? Que origem vem? Esse sobrenome é meio exótico aí, né? É um sobrenome italiano, né? Meus avós vieram da Itália, né? De Nápoles, né? Do sul de Nápoles ali, e vieram para o Brasil. E porque são vários núcleos também do Iatauro, né? Eu sou de um núcleo, mas existe outros também, existe no interior de São Paulo, existe no Paraná também, existe nos Estados Unidos também, né? Então, esse sobrenome é italiano, na verdade. A gente é uma Ah, é outra família linhagem. paulistana aqui, que se desenvolve, né? A gente cresceu e viveu na cidade de São Paulo, e aí migrou para vários locais aí do Brasil, né? Interessante. Eu falei assim, gente, olha que diferente, né? Aqui na nossa região tem muitos sobrenomes diferentes.
de várias origens, mas o seu chamou bastante atenção. Falei, olha, vamos perguntar, vamos ver. Tem uns que acham que é japonês, né? Tem, é meio diferente realmente, né? Sim. Cláudio, eu estava pensando aqui, é, eu acho que todo mundo, acreditando ou não sobre o assunto, falando sobre extraterrestres, ufologia no contexto geral, eu acho que todo mundo tem uma certa curiosidade, né? E eu vi também que você trabalhou como empresário há muito tempo, você é administrador desde 2000, se não me engano, Isso. tem outras experiências. Mas como que surgiu a sua curiosidade dentro desse assunto, sendo que você não veio dessa área? Você tinha a sua formação, trabalhava com outras coisas, e do nada, ufologia. E aí, como que surgiu isso? Ah, legal, interessante a pergunta, né? Então, eu tive o primeiro contato direto com a ufologia através do meu irmão, né? Mas, na verdade, a gente, depois estudando com mais profundidade, a gente vê que isso desperta desde criança, né? Então, desde a da infância, a gente teve não digo um contato, mas algo diferente que depois eu vim a entender que poderia ser que eu tivesse tendo é, alguma coisa relacionada com a ufologia, né? E depois, propriamente dito, foi com o meu irmão, né? Quando eu conversei com ele, eu fui até a casa dele, que ele morava no interior, e conversei com ele, a gente estava conversando e ele puxou esse assunto, eu vi uma revista UFO, falei, nossa, mas o que é isso, né? Aí comecei a ver, já conhecia também, mas só de en passant, né? Aí ele me contou que ele tinha tido uma experiência aqui em São Paulo, na década de 70. Ele, naquela época, era muito comum, né, os jovens sair e tentar arrumar o seu dinheirinho, fazer o seu comércio. E ele queria comprar alguma coisa, não me lembro o que ele disse, e ele foi vender, eu acho que sorvete, alguma coisa aqui no centro mesmo de São Paulo, ali perto da Praça da Sé. Quando ele olhou para cima e viu um objeto prateado passando entre as nuvens. Ali chamou muito a atenção dele, né? E ele me relatou isso. Quando ele me relatou, eu fiquei muito surpreso, né? Eu fiquei assim que eu não esperava, né? Porque ele nunca tocou no assunto, meus pais também não. Uhum. E aí eu fui querer saber mais um pouco sobre esse assunto, o que era, por que aconteceu, e depois, quando você é picado, né? Os ufólogos falam muito, quando você é picado pelo bichinho da ufologia, aí você não sai mais do teu corpo. Aí eu comecei a realmente estudar profundamente, procurei as pessoas mais qualificadas para estar conversando, estudando, participei de vários congressos, conversei com ufólogos do mundo inteiro que vieram nesses congressos, né, participar, e fui tirando dúvidas e fui me aprofundando, né, até chegar numa condição que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre tudo, porque comigo não aconteceu nada. Você vai me perguntar, mas com você não viu nada, você não. Não. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não sei o que eu vi. Eu posso ter visto uma luz, mas aquela luz eu não sei o que é. Aquela luz não se comunicou comigo. Com outras pessoas eu sei que sim, né? Com outras pessoas o objeto, a luz que é vista, ela interage e depois isso vai se desenrolando, a pessoa vai tendo um contato até chegar ao fenômeno, esses seres, né? Como dizem, ter interação com essas pessoas, né? Então, o meu caso não é isso. O ufólogo, geralmente, ele só é o divulgador do fenômeno, né? Então, muitos ufólogos, eles são os divulgadores do fenômeno, mas com eles mesmo,
não acontece nada, porque é muito difícil. O fólogo ele precisa, ele é um pouco cético, né? Ele precisa ter as evidências científicas para emitir sua opinião, para fazer seus estudos, né? Então, o fólogo ele vê de uma maneira bem imparcial. Ele não pode se contaminar com testemunhas, com o fantástico, né? Ele tem que centrar, mesmo que você esteja ali vendo alguma coisa fantástica ali, uma realidade diferente, mas ele é um pouco cético porque ele pode se contaminar e fazer os seus estudos não serem uma coisa mais precisa, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Hum, é muito interessante, porque vai totalmente de desencontro com o que eu imaginava. Eu acreditava que você tivesse tido algum tipo de experiência para você ter despertado essa curiosidade, mas não, você veio através do seu irmão, né, que teve essa experiência e depois vocês começaram a pesquisar, mas você, de fato, você mesmo não teve nada, então. Não, assim, eu não gosto de falar que eu tive alguma coisa, porque isso vai entrar num segmento que a gente ainda não tem como uma compreensão que a gente possa indicar que realmente aquilo aconteceu, né? A gente contesta muito, eu tive muita passagem por campos espirituais, esotéricos, e agora que eu estou nos estudos científicos, né? Então a gente questiona muito, né? Então posso dizer que no passado sim, eu tive algumas coisas, tive algumas experiências com luzes, com objetos, com seres, mas até aí a gente não pode afirmar que tudo aquilo que aconteceu é uma realidade, porque isso depende de estudos científicos que viriam a comprovar o que a gente realmente viveu ali, né? Mas sim, eu tive alguns avistamentos. O pessoal confunde muito, Cláudio, sobre um contexto mais espiritual com ufologia. Ah, sim, isso é a grande guerra, não digo guerra, o grande tabu entre as duas fontes de entendimento, né? Acontece o seguinte, a questão espiritual, ela demanda de muita credibilidade de quem está por trás. Quando você fala de um Chico Xavier, por exemplo, ali você tem uma credibilidade ilibada ali, porque você, através dos ensinamentos que ele passou, tudo que ele disse aconteceu, você tem ali uma credibilidade naquela pessoa ali, no que ele está falando, né? Tudo você conseguiria comprovar algumas coisas ali, o que ele falou. Agora, outras pessoas elas usam até mesmo do contato, né? Pessoas que têm contato com esses seres, elas acabam usando esse contato para se autopromover, né? Fazer uma autopromoção e também uma coisa comercial que hoje está muito em moda aí, né? Então, olha, eu recebi ali do ser do planeta tal, não sei o quê, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e isso distorce muito do objetivo que é a gente entender esse fenômeno, né? Então, a ufologia mais científica, mais pesquisada a nível de coletar todas as evidências, estudar através da ciência, ganhou muito mais força, né? E deixou esse lado um pouco, digo, não marginalizado, mas um pouco mais afastado aí
da questão ufológica, né? Apesar que muitos, acredito que muitas pessoas sérias, né, elas têm esse contato e ajudam muitas pessoas também através de curas e tudo mais, mas isso já é um nível muito mínimo aí, muito reduzido, porque essas pessoas elas não estão em nenhum tipo de mídia, para se autopromover, né? Então, e isso também acontece em locais que não chegam a total conhecimento das pessoas, né? Porque isso é uma outra coisa também que a gente podia falar sobre esses locais onde esses fenômenos aparecem, né? Interessante. Então, hoje então se usa muito, né, dos acontecimentos para as pessoas se autopromover, como qualquer segmentação, né, acredito eu. E Seria. isso. As pessoas elas fazem, porque tudo é muito moda hoje, né, Rodrigo? Tudo que acontece, tudo que dá audiência, tudo que as pessoas possam de uma forma viralizar, né, nesse meio da internet hoje, é muito mais fácil, né? Então para você montar uma história, para você é, trazer alguma coisa diferente, você usa de vários recursos, né? Ali, então, olha, eu vim do planeta tal, olha, meu cabelo é rosa, minha unha cresce desse jeito, então, e o pessoal vai atrás, né? Entendeu? Aí forma uma comunidade, aí você perde o controle, né? Então isso é muito ruim, né? Mas o pessoal está entendendo muito agora essa questão ufológica, porque os Estados Unidos, no ano de pandemia, né? Agora em 2020, começou a abrir os seus arquivos, né? Dizendo que realmente os objetos que foram filmados por militares realmente eram objetos voadores não identificados, assumindo, né, de uma certa forma, que isso é um fenômeno que é real, né? Uhum. Então, isso mudou um pouco agora na visão das pessoas, que não se trata mais de fantasia, alucinação ou qualquer bobagem esse assunto da ufologia, que realmente isso existe. Agora, o que é, como é, ninguém sabe ainda. Lógico que temos estudos sobre o assunto, né? Mas ninguém pode afirmar que isso esteja da forma como é colocada, né? Com, com, como a gente vê aí na, na mídia aí, com naves, com seres, com deformados aí, tudo, né? Cabeça, tem os greys, né? Aquelas cabeças enormes, tal. Então tudo isso ainda fica no plano dos estudos e das evidências, mas não que seja que a gente tenha ali uma condição, uma amostra para mostrar para o povo. A gente sabe que os militares têm isso, mas Uhum. por enquanto eles não querem abrir para a gente. A gente sabe que é um assunto muito velado, né? Que pouco se fala sobre isso. Inclusive, quando se pergunta, falando um pouco da questão das mídias que eles usam hoje para se autopromover, mas existe poucos conteúdos realmente sérios, verdadeiros, expostos dentro da mídia social. Hoje o Instagram é uma das maiores mídias que existe. Tem canais de televisões que não tem tanta audiência quanto uma rede social tem. Você não acha que está faltando um pouco mais de representatividade séria sobre o assunto, representatividade de verdade, que sabe o que está falando dentro das redes sociais, para que isso não tenha tanto falsos seguidores por aí falando sobre o assunto? Perfeito, Rodrigo. Perfeito. Você fez uma leitura perfeita. Eu acho que não só falta essa questão de ter realmente um veículo que a gente pudesse
falar para as pessoas o que realmente está acontecendo, né, para evitar, como a gente falou, dessas outras pessoas aí que querem tirar vantagem do, do assunto. E a gente fizemos vários movimentos, né? A revista UFO, a qual eu sou consultor, fez vários movimentos, conseguiu desclassificar documentos oficiais, né, do nosso governo, da aeronáutica, da Marinha também, um pouco do Exército, que ainda falta muita coisa, né? Tem o caso Varginha, que a gente acredita que o Exército está com todas as evidências ali, mas ainda não abriu nada, eu acho que nem vai abrir. Então, mas a gente teria que ter sim um centro. Eu levantei uma bandeira, Rodrigo, que a gente tem que ter um centro de observação desses fenômenos, né? Como é feito nos Estados Unidos hoje. O governo americano acabou de formar um escritório central para cuidar especificamente desse assunto, né? Um órgão oficial do governo, né? Aqui no Brasil e aqui na América Latina, a gente já tem movimentos militares que, que estudam esse fenômeno, né? Mas não é de uma forma oficial, né? São pequenos órgãos dentro dos comandos, né, das Forças Armadas que fazem esse estudo. Mas nós civis ainda não conseguimos nos reunir de uma forma que a gente pudesse fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso tem que partir também, na minha visão de ver, dos nossos órgãos superiores, né? Por exemplo, da aeronáutica, que seria o caso mais indicado também, até da Marinha, que nós temos também os OSES, né? Que é objetos submarinos não identificados, que pouca gente fala, né? Mas que também tem muita evidência ufológica. Então, partindo desses órgãos, eu acho que eles deveriam sim montar um prédio onde a gente pudesse, junto com os ufólogos, fazer essa união de forças aí, para que a gente pudesse juntar essas forças para identificar melhor e estudar esse fenômeno, viu? É uma questão de também interesse político e econômico, né? Como a gente sabe, provavelmente tem muita documentação, que nem no caso que a gente vai falar um pouco mais, que você citou. Até onde isso é interessante para o governo que isso saia, né, na mídia, que isso seja identificado, seja investigado, né? Até onde se propõe. Querendo ou não, muitas realidades que a gente vê da cidade, nos filmes que falam um pouco sobre isso, ele acaba mostrando que o governo daquele país, ele atua de forma direta e ele deixa de dar tais informações, porque isso vai atrapalhar o governo dele de certas formas. Então a gente sabe que o governo ele não tem um total interesse porque pode prejudicar de alguma forma, né? Não, exato. Na verdade, Rodrigo, você tocou num ponto também legal para a gente conversar. Imagine, o ser humano, ele é muito individualista. Então, imagine, como a gente estava falando no começo aqui da live, imagine, no universo imenso, vem alguém que você não tem e nem vai ter um controle, porque racionalmente, se alguém vem de uma distância tão longe para vir aqui até o planeta Terra, porque eles têm uma tecnologia e são superiores a nós. Então você não vai ter um controle sobre esses visitantes. Então, imagine, você não tendo o controle sobre isso, você está totalmente desprotegido. Né? Eles podem vir aqui, tomar o nosso mundo aqui, o nosso planeta, e a gente não vai conseguir fazer nada. Então o ser humano tem muito medo. Então, quanto menos eles falarem sobre esse assunto, ou eles demonstrarem que isso é possível, e que a gente já viu que porque eles estão aqui, as evidências não negam, e
quanto menos eles passarem isso para as pessoas, né? Saber que lá fora tem alguma coisa que eles não vão ter o controle, que eles estão totalmente que nem nós assistindo, né? E isso não é de nenhum interesse de nenhum governo de qualquer país do mundo, né? Muito pelo contrário, eles têm, na verdade, eles têm medo disso. Provavelmente causaria um pânico, né, da comunidade no contexto geral, porque o que a gente desconhece tem tendência a causar um certo medo, um certo pânico, e aí vai vir a questões religiosas que envolvem tudo isso, com certeza, como a gente falou, a questão do espiritismo, ela vem à tona, as religiões no contexto geral vêm à tona, então para o governo é uma coisa muito complicada de se explicar e tentar se fazer, mas eu também acredito que sim, eles já têm algum posicionamento. Então, uma pesquisa mais a fundo, porém muito bem velada, muito bem guardada, né? Mas para tudo isso, pode falar. Não, não, sim, sim. Só ia complementar que ao mesmo tempo a gente não pode esquecer, desculpa, que os governos, né, dos países mais desenvolvidos, das potências aí, estão querendo contato. Eles sabem que o fenômeno está lá, eles querem se aproximar. Tanto é que a corrida espacial, a nova corrida espacial, né, agora, que quer colonizar Marte, quer levar bases de seres humanos para a Lua, né? Então, isso também já demonstra que essas potências elas querem um contato, né? Mas a que preço, né? A gente não sabe exatamente o que essas potências estão querendo com toda essa corrida espacial. Não é simplesmente você levar seres humanos para povoar um planeta que a gente não conhece, não tem tanto conhecimento ali de exploração, né? Sabe, lógico, um pouco, mas você levar seres humanos para se reproduzirem lá, fazer toda uma vida, né, que é aqui na Terra, em outro planeta, é muito complicado, né? Mas eu acredito que essa expansão que eles estão, que essas potências estão fazendo hoje, né, agora em 2021, aí, já é um preparo para o que a humanidade pode esperar daqui a alguns, sei lá, 10, 20 anos, né? O que você acha? Olha, eu não tenho nem ideia, viu? Eu ia te perguntar exatamente isso. Quanto tempo você acha para isso acontecer? E vai depender muito do que vai acontecer, do que pode girar nesse meio tempo, né? E eu acho que também tem uma questão que o povo se fala muito de que a Terra está se destruindo, que a gente está acabando com o nosso planeta. Se isso for de fato acontecer, e a questão de migração para outros planetas realmente for acontecer, pode ser que aconteça antes do que a gente imagina, né? Olha, você tá afiado, hein? Fez a lição de casa aí, viu? Muito bem, parabéns, ótima pergunta. Então, é o seguinte, como você falou, o ser humano ele vem ao longo do tempo, né, judiando do nosso planeta, né, se desgastando, e isso é muito preocupante. Esses seres, eles já demonstraram que eles têm muita preocupação da autodestruição do ser humano, do planeta. Não digo do ser humano, viu? Muitos deles falam, não, eles não estão preocupados em si só com o ser humano, eles estão preocupados com o planeta, porque se a gente acabar com o planeta Terra, isso vai desencadear um hecatombe aí, né? Então, no universo. Então a gente eles já demonstraram que eles estavam muito preocupados na década de 70, né, um pouco antes, né, com o crescente armamento nuclear, né, potência bélica nossa aqui, com essa questão nuclear. Muitos seres que nos visitam aqui chegaram nas bases em todo o mundo, desativaram essas ogivas
que pudessem né, dar um risco aqui para a Terra. A gente sabe que na Guerra Fria, né, Estados Unidos e União Soviética na época, né, eles realmente quase chegaram às vias de fato, quase a gente teve essa guerra nuclear, né? Então, muito foi por causa da intervenção desses seres. Isso não vem à tona, ninguém fala isso, mas isso aconteceu, está provado. A gente conversou com vários militares americanos e soviéticos também, russos hoje, né? Que falam que realmente eles não sabiam o que fazer quando eles viram objetos sobrevoando as bases nucleares e eles desativando todas as ogivas das bases ali. Então, ainda bem que depois acho que o Gorbachev, né, e o Bush pai, eles fizeram uma reunião ali em Campo Neutro e decidiram por acabar, né, de produzir tanta armas nucleares, né? Isso foi só um aviso. E em relação ao que você falou agora, é outro problema, porque essa questão que a gente está passando agora do mundo, com tanta transformação da natureza, né, acabando com tanto com a Amazônia, com tantos lugares aí do que a gente faz com a natureza, isso também saiu do controle. Então, a gente acredita que pode ter sim uma intervenção por parte desses seres vindo aqui abertamente aí já é uma questão física, né? Deles virem fisicamente aqui e falar, olha, chega, vocês estão acabando com o planeta e a gente vai ter que intervir. Isso fisicamente, porque eles também eles podem ir até certo ponto. Isso que o pessoal não entende também. Eles não estão aqui para nos salvar, que nem muitos pensam, né? Ah, e a pandemia? Porque eles não vêm aqui, não é assim que funciona. Eles têm também um limite para poder intervir, só quando a coisa está muito feia mesmo, como que foi a questão da questão nuclear aí. Mas é o que você falou, eu acho que se a gente não se continuar nesse ritmo, eu acredito que eles vão vir intervir sim. Ô Cláudio, você contou pra gente um pouco de como começou, as primeiras aparições, que daí o pessoal ficou abismado sobre como que eles estavam desativando e tudo mais. E aí eu acredito que começou a gerar o interesse, né, de o que é isso? Como que a gente vai pesquisar sobre isso? Conta pra gente um pouquinho, então, como é que funciona uma pesquisa ufológica, né? E como que a gente sabe, como que vocês descobriram, até que ponto eles podem chegar? Tipo, uma pesquisa ela funciona assim, 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 e a partir disso a gente entende que eles só vão intervir a partir desse momento e até certo ponto. Que isso fica meio aberto, assim, quando a gente fala, mas como que a gente pesquisa isso, se realmente é de fato isso? Entra até a questão do espiritismo, né? Mas isso realmente é uma aparição ou é uma questão espiritual? Isso é um pouco complexo. Por exemplo, na pesquisa ufológica, a gente tem todas essas evidências que eu falei. Então, isso são evidências físicas que foram é, estudadas e periciadas pelos militares que ali estiveram e viram que realmente os seus equipamentos foram desativados porque essas luzes sobrevoavam essas bases. A partir do momento que essas luzes foram embora, o sistema voltou a funcionar. Então é uma questão física ali. A questão que eu digo, quando eu acredito que eles possam intervir, seria a nível de realmente estar mexendo, né, com o universo. Né? Eu acho que o universo é uma cadeia, né? Como eu acredito que o planeta é um sistema, uma pecinha de uma construção do universo. Então nós somos uma peça, né? Uma pecinha pequena que está encaixado nessa imensidão aí, nesse infinito aí, que é o nosso
o nosso universo, as nossas galáxias e tudo mais. Então, quando uma peça dessa não vai bem, aí pode ser que isso vai ter problemas com o restante de tudo, né? Então, como a gente pode prever que eles possam vir aqui e fazer uma intervenção? É isso que eu te digo, pelos estudos que a gente tem feito nas evidências de desde a antiguidade, lá onde foram descobertos várias evidências de povos que estiveram aqui e preservaram, né, toda essa ecocultura que a gente tem, né, o bioma. Então, são muitas evidências estudadas que a gente chega numa conclusão que eles viveram aqui, estiveram aqui, ou ainda estão aqui, e isso faz com que a gente pense que tudo é uma preservação, que isso tem que ser preservado, que a gente não pode acabar com o nosso planeta. Entendi. É bem mais complexo do que parece, né? A arroba Peixoto Expedições falou assim: claro que eles vão intervir, já vi muitos aqui em Marins. Depois Ah, meu é, amigo Lucas aí, um abraço. O Lucas tá aqui da Peixotos Expedições aí Expedições. lá do Marins, grande amigo, tá aqui, obrigado. Ele disse que o que ele viu ficou marcado para sempre, hein? Ah, Interessante. sim, o Lucas, ele vive num paraíso desse, né, que são pontos que a gente tem aqui na Terra, onde esses fenômenos eles estão presentes, né? Onde ali floreia muitas evidências, aparecem muitas evidências ali que eles estão realmente numa condição onde eles estão presentes, a gente não vê, mas eles estão presentes. E ali no Pico dos Marins um desses lugares aí, o Rodrigo. Olha que interessante falar disso, porque onde eu moro hoje, na região que eu moro, inclusive no seu card, onde você se apresenta, você tem uma foto aqui na região, eu aqui em Barra do Garças, no Mato Grosso, próximo à Serra do Roncador. E em Barra do Garças tem um aeroporto, não sei nem se fala aeroporto, mas tem um aeroporto. Que o Discoporto. pessoal e Discoporto. Que o pessoal fala muito sobre isso, né? E você vê como que são as coisas. Acabou de entrar uma pessoa na nossa live que ela respondeu uma das minhas caixinhas falando que ela já viveu uma experiência sobre isso, em que ela virou uma estudiosa sobre o assunto por conta das experiências que ela vivenciou. Aqui na região a gente vê muito sobre isso, né? Há um tempo atrás era muito mais falado, hoje é muito mais velado. Mas tem muita gente que vivenciou essa mesma experiência que o Peixoto teve e às vezes estuda, vai que nem essa minha seguidora, essa amiga minha aqui, ela conta um pouco do que ela vivenciou e virou uma estudiosa sobre o assunto, mas tem muita pessoa que se retrai e não fala sobre o assunto, né? E acaba que a gente perde muita evidência, muito foco de onde está acontecendo e tudo mais. Rodrigo, eu digo que vocês aí do Mato Grosso, vocês estão num lugar muito privilegiado. Eu digo que no Uhum. Brasil, um ponto que esses fenômenos não só acontecem, mas onde existe uma rica casuística de tudo que a gente está falando aqui, é justamente no Mato Grosso. Eu tive aí, né, e pude ver, né, vivenciar alguns lugares, né, que realmente ali você viu que você vê que realmente o fenômeno ele é muito presente ali. Por quê? Principalmente por causa dos. Vou puxar um local aqui, os Chavantes, né? Os Sim. índios. Os índios foram os primeiros a ter contato com essas realidades, né? Então aí na região a gente tem os Chavantes aí que é muito presente e existe realmente muita história ali. As pessoas que passam
por Mato Grosso e tem a oportunidade de ir numa aldeia e conversar com os caciques, né, com as pessoas mais velhas ali, vão saber de histórias fantásticas, né? Eles têm uma lagoa lá que chama Lagoa Encantada, onde vira e mexe, entra e sai objetos ali. Eles respeitam muitos, né? As cavernas, por exemplo, a Gruta do Pezinho, né? Tem muita coisa, na Serra do Roncador, que é magnífico, um platô excepcional de objetos que pairam, que dão show ali, né? De seres que caminham entre as matas ali. Então, é uma região muito rica. Então, eu fico feliz aí que o pessoal que te acompanha aí conte, né, essas experiências para você aí, porque é muito bacana, é muito legal saber e que acho que todo matogrossense aí tem alguma experiência para contar referente à ufologia, viu? A grande maioria tem alguma história. E a Serra do Roncador é um lugar de vários mistérios, né? Ali se fala muito sobre isso. Tem lugares ali próximo que os próprios índios não vão por uma questão de respeito e tudo mais. Sim. E é velado ir lá. O Peixoto falou, me convidou para seguir a página dele e me convidou para subir as montanhas à noite. Olha que eu vou, hein? Manda o convite aí que a gente vai conhecer pessoalmente. Você tem que ir, eu reforço o convite aqui do Lucas Peixoto, aqui, meu amigo. Ele tem um trabalho muito legal lá, ele é guia turístico da região do Pico dos Marins. E ele vai e leva as pessoas, né, os grupos, em lugares maravilhosos, com cachoeiras e montanhas e vista panorâmica, que é muito legal, além de ter esses casos, né, o plus, ele dá um plus aí, que são esses casos ufológicos que de vez em quando aparece lá. Se você me permitir, rapidamente, eu não posso deixar de mencionar, quando eu falo do Pico dos Marins, do caso do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio Simon, né, que ficou conhecido no Brasil inteiro, né, o desaparecimento desse escoteiro, que até hoje faz 36 anos, né, que não se tem notícia, não se descobriu nada sobre o desaparecimento dele, nem um fio de cabelo, né? São muitas teorias, muitas até fantasias, né, de pessoas falam sobre esse caso, mas o que a gente tem de concreto, como o pai dele, o seu Ivo Simons, gosta muito de falar, sou muito amigo dele, a gente conversa muito, que ele espera um dia, pelo menos, saber o que aconteceu com o filho dele, né? Se o filho dele realmente está vivo, se não está, mas ele precisa saber o que aconteceu com o filho dele, né? O que aconteceu com esse menino que desapareceu do nada depois de tanto tempo, né? A polícia, os investigadores, mais de 300 pessoas estiveram lá no Pico dos Marins na época procurando esse menino e não acharam nada, não tem nada até hoje de concreto, né? De concreto que você possa indicar o que tem acontecido com esse menino. E onde foi a região? Fica em Piquete, né? Piquete fica a 230 quilômetros de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira, próximo à cidade de Aparecida, né? Eu acho que é mais conhecido, um ponto que você vai identificar. E nesse local aí, nesse pico, é um local de extrema beleza, biodiversidade muito linda, mas que guarda realmente alguns mistérios, né? A montanha é uma montanha imponente ali, e infelizmente ali aconteceu alguns episódios que realmente é um mistério, né? A gente não entende o que possa. A gente até entende, né? Não podemos falar, porque a gente não tem prova. Mas ali realmente é um lugar especial, tanto na biodiversidade quanto na questão do mistério. Esse é o caso. Desculpa, qual que é o nome dele mesmo?
É Marco Aurélio, Marco caso Aurélio. Marco Aurélio, Isso. Assim, é né? porque é um caso que ficou muito conhecido, né? Inclusive, quando a gente foi pesquisar um pouco mais sobre o assunto, evidente, sempre se fala, sempre tem uma citação falando sobre ele. Existem outros casos, assim, no Brasil e no mundo, que ficou bem conhecido e tem uma estimativa de quantas pessoas já podem ter sido abduzidas e tal? Assim, existe os casos de abdução são vários, né? Até hoje acontece. Antigamente existia casos de abdução que eram físicos, né? Hoje eu acredito que seja um pouco, ainda acontece, mas eu acredito que seja um pouco raro, não muito divulgado, porque acontece em locais bem afastados onde isso você não consegue documentar isso, né? Uhum. Porque hoje a abdução, a gente encara ela como mais um estado é, cerebral das pessoas. Quando as pessoas estão dormindo, visitas em dormitórios, quando a pessoa ela é abduzida e precisa que a sua mente traga toda essa vivência que ela teve nesses casos de abdução. Um pouco mais complexo, porque daí você tem que usar uma ferramenta científica que é a psicologia para poder entender melhor o que se passa com essas pessoas que alegam ter tido essa experiência, né? Mas da questão de locais e onde várias pessoas foram levadas, a gente tem isso ao redor do mundo. Só que são casos pontuais, casos que foram, uns foram mais pesquisados do que o outro, né? Posso trazer aqui um caso que ficou bem famoso, virou filme, o personagem hoje virou um palestrante, viaja o mundo inteiro contando a sua experiência, é o Travis Walton, que já esteve aí, deixa eu ver se já esteve. Não, não esteve ainda no Mato Grosso, mas esteve várias vezes no Brasil e, e é o caso onde ele, na verdade, ele não foi abduzido. O caso dele é tratado como abdução, mas depois de vários anos o próprio Travels, né, que é ele que teve a experiência, ele diz que ele trata o caso dele como um acidente, porque ele estava trabalhando com outras pessoas, com outros lenhadores dos Estados Unidos, numa floresta, e quando eles, no final do dia, estavam voltando para casa, ele viu uma luz muito forte no céu, um cone de luz, e eles estavam na caminhonete, eram sete, né, se não me engano, e eles pararam a caminhonete e ficaram observando. Quando o Travis soltou da caminhonete, o pessoal falou para ele não ir, ele acabou indo de encontro à luz. E quando ele chegou perto dessa luz, ele tomou segundo ele disse, foi como se fosse um raio, né? Ele foi jogado a uns metros de distância, como se tivesse levado um choque elétrico muito forte, né? E aí ele apagou, né? Ele só lembra de ter acordado dentro de uma nave, ele descreve como nave, e em volta ele estava numa prancha como se fosse essas pranchas né, de hospital, cercado por seres pequenos, cabeçudos, cinzas, né, que é os famosos greys que a gente fala na ufologia, que são seres de 1,60 m, né, cabeça grande, olhos negros puxados, né, e corpo fino, cabeça, tronco e membro, né, e, e, e depois, quando ele se deparou com essa situação, ele não sabia o que estava acontecendo, a única reação dele foi ir para cima desses seres aí segundo ele olhou do lado, parecia que era um bisturi, ele, né, descreve como parecendo um bisturi que a gente conhece, e foi para cima. Quando entrou um outro ser aí já parecido com a gente, né,
e ele foi brigando, olha, o que é isso, onde eu tô, o que vocês estão fazendo comigo? E esse outro ser levou ele a um outro compartimento ali da suposta nave lá, onde ele viu que tinha outros discos parados, como se fosse um galpão, né? E ele desceu uma escadinha onde tinha outros seres, um ser feminino, né, parecido com aquele que estava levando ele, e colocou um tipo de uma máscara nele, né, parecido com aquelas máscaras de gás, e ele só lembra ter acordado dentro de uma cabine telefônica, onde ele ligou para sua família para ir buscá-lo. Isso já tinha passado uma semana. E depois os seus amigos eles foram a polícia interrogou eles com todo o equipamento científico de detector de mentiras e todos falaram a verdade. Inclusive o Travis passou várias vezes por esse polígrafo aí dizendo que ele estava dizendo a verdade, né? Então esse foi um fato, Rodrigo, que a gente acredita que realmente isso aconteceu porque as evidências que foram analisadas cientificamente comprovam que ele os outros amigos estavam falando a verdade, né? Engraçado, porque isso lembra muito o caso do pessoal que diz que eram abduzidos, me ajuda a recordar, e tinham chips implantados. Muito se falou, foi feita muita reportagem, depois cessou, ninguém mais falou sobre esse assunto, né? Mas você lembra se teve algum caso desse tipo que realmente teve comprovação, alguma coisa? Ah, sim, casos de implante de físicos de chip em pessoas é muito comum. Nós tínhamos um médico que chamava Dr. Roger Lee, ele já esteve no Brasil, mas infelizmente ele faleceu. Ele era um médico especialista na retirada desses chips das pessoas, né? Então, muitos abduzidos voltavam dessas experiências com chips implantados no seu corpo e só descobriam isso depois de alguns anos, né? Dessa experiência. Esses chips, né, esses implantes, como a gente chama, eles não teriam, a gente acredita, uma função de monitoramento é, no ser humano, né? Ou também, muitos dizem que ele podia também potencializar determinadas aptidões das pessoas, né? Por exemplo, se você tinha uma aptidão de ser desenhista, então, se você tivesse com esse chip, você podia potencializar muito isso, você ia ser um grande desenhista. E outros diziam que esse chip podia ter uma condição é, de te tirar um pouco a sua qualidade de vida, deixando você lento, cansado, para você não se desenvolver plenamente a sua vida. Isso seria por experiências. É como a gente faz em animais, né? Coloca chip em animais para fazer estudos, né? Vou te falar um caso rapidamente que ficou muito famoso, que foi o caso da Operação Prato, em 1977 no Pará, onde você deve ter, né, deve saber desse caso, onde luzes atacaram pessoas. Essas luzes passavam por um povoado na ilha de Colares, onde jogavam luzes nas pessoas e as pessoas acabavam ficando anêmicas, né? E também os militares foram cobrir toda essa operação e descobrindo que realmente isso era verdade. Os militares filmaram, fotografaram, registraram, tem tudo isso, tem todas as provas desse caso. E onde um dos militares que ficou famoso, né, foi o coronel Urangê Holanda, que era um coronel
que era especialista em salvamento em mata e era o cara bem qualificado para conduzir essa operação e ele não acreditava nesses boatos desse povoado, mas ele sofreu um contato direto com essas realidades e ele acabou que teve no seu corpo um chip também colocado. E no final da sua vida, coincidentemente, na entrevista, na última entrevista que ele deu para os ufólogos, né, o Ademar de Evaério e o Marco Antônio Petit, na sua casa no Rio de Janeiro, ele mostrou na frente das câmeras que ele tinha esse chip, né, mostrou, passou o dedo no antebraço, onde ali existia esse implante que foi colocado nele, né? E depois, misteriosamente, depois de alguns meses, ele veio a falecer numa condição estranha, né, de enforcamento. Muitos acham que ele se matou e outros acham que ele teve a vida ceifada aí porque acabou falando sobre esse assunto, né? Então é outro mistério, são muitos mistérios, né, Rodrigo? É interessante, né? Mas você disse que tinha esse médico especialista que ele retirou alguns chips. Existem imagens desses chips, comprovações Sim, articuladas? existe. Sim, se você, eu acho que na internet, se você procurar como Dr. Roger Lee, Dr. Roger Lee, ele tem vários livros publicados, inclusive aqui no Brasil, traduzido pela revista UFO, onde existe imagens e filmes, né, das cirurgias que ele vai e retira esses implantes. Esses implantes foram lógico, levados à análise, dizendo que o material que foi encontrado nesses implantes não tinha nenhuma propriedade de elementos químicos aqui da Terra, que realmente eram elementos que não faziam parte aqui Da do composição. nosso da nossa cadeia aqui, entendeu? Então, mais É, que uma prova interessante. que existe realmente esses Sim. fenômenos, né? Nossa, é muito interessante porque a gente fala de comprovações reais, a gente sabe que está aí, tem provas físicas, tem imagens, tem relatos de áudios e tudo mais, e mesmo assim ainda não é tão comentado como deveria, né? Um outro caso muito legal que eu acho que a gente poderia falar aqui agora também, já estou te segurando há mais de uma hora aqui, o assunto está rendendo e a gente vai falando. Vamos embora, vamos embora. Quem são os reptilianos? Onde eles se encontram no mundo? Explica um pouco o que é o reptiliano pra gente que não sabe muito bem. Então, a questão do reptilianos, né, segundo aí esses relatos de pessoas que tiveram contato com esse tipo de ser, né, diz que são seres que parecido com lagartos, né, com pele grossa, bem, como se fosse realmente um lagarto, né? E são pessoas, são seres que têm determinados características, né? Que seriam iguais a nossas, mas com com uma diferença que eles seriam um temperamento muito tenebroso, né? Muito puxado realmente para uma condição na espiritualidade de não ser de luz, né? Não ser seres benéficos, né? Mas isso, Rodrigo, a gente também viu ao contrário. Tem testemunha que fala que realmente eles são ao contrário, que eles são dóceis, que não tem nada de tenebroso, só a aparência física realmente que assusta um pouco, né?
Mas a gente entende que esses seres podem até ter vivido aqui na Terra também, né? Existe na África pessoas que cultuam, né, civilizações que têm a aparência desses lagartos aí, né? E existe também pesquisas e estudos que comprovam que essas civilizações podem ter passado é, pela Terra, né? Mas isso torna muito polêmico, porque se você colocar imagens de seres, né, diferentes da gente e que vão fazer o mal, que estão aqui, então o pessoal começa a associar, fazer muita fantasia. Então aquele cara que não é bem visto no governo, ele é reptiliano, porque ele tem uma atitude tenebrosa e ele tem teorias e ele trabalha com seitas como o Illuminati e outras mais, né? Existe Mas até é uma, tudo. Oi? existe até uma conversa aí, coisas que a gente vê e fica sabendo, né, quando a gente Desculpa. aprofunda um pouco mais no assunto. Dizem que grandes celebridades, grandes pessoas do nosso país, multimilionários, bilionários, são reptilianos, estão aqui disfarçados para dominar o mundo, toda a questão econômica, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Sim, sim, então, é tudo teoria, viu? Né? Teoria, eles querem associar esse tipo de situação a essas pessoas, mas isso é uma bobagem, isso aí não existe, né? Isso é mais uma fantasia de Hollywood, né? Para justificar alguma coisa. Sempre você tem que, o ser humano sempre tem que pegar alguma coisa para justificar, né? Seria Então uma forma de coloca. fantasia sair do foco principal. Exato. Sabe? A gente, né, nessa questão dos estudos ufológicos, o que tem mais também, o que atrapalha, né, na verdade, são essas teorias, viu, Rodrigo? É muita teoria, muita fantasia, muita bobagem que é feita. Eu falo assim, que nem você me perguntou uma hora atrás aí. O que o ufólogo, o estudioso, a pessoa que quer realmente se aprofundar nesse assunto, a melhor coisa que ela tem que fazer é sair em campo, é ir procurar o fenômeno, ir de encontro com ele. Por exemplo, vocês aí do Mato Grosso, vocês estão num laboratório. Se vocês se dedicarem aí a sair em campo, vocês vão se deparar com alguma coisa diferente. Não necessariamente nave, não necessariamente. Mas vocês vão ver alguma coisa diferente. Vocês vão começar a reparar na movimentação, né, da vida, que alguma coisa chama atenção. Muitas vezes você está no trânsito, passando, você não vai perceber. Mas se você começar a prestar atenção e virar a sua chave, que você quer realmente saber o que está acontecendo, você vai começar a ver as coisas. Aí você vai começar a se questionar. Aí você vai. Lógico, você tem que ter o estudo para entender o que é aquilo. Você vai começar a puxar uma linha para tentar chegar no final desse novelo aí, né? Então, você indo a campo, você procurando saber o que está acontecendo, o que são essas realidades, essas coisas que aparecem, você vai virar um aficionado e até um estudioso do assunto. Com certeza você vai ser um ufólogo. Interessante. O pessoal interagindo aqui com a gente nos comentários, o Ricardo, ele falou assim: os Estados Unidos admiram a existência de objetos não identificados. Aí ele comenta embaixo: fala do homem mariposo, o Mortman. Acho que é Mortman que fala, né? É um caso conhecido. Ah, sim, não, eu não sei se ele é do Mato Grosso, mas Ele é de você Primavera do Leste, a cidade é do interior aí? próximo a Cuiabá, próximo à capital. Ah, tá.
Não, como que é o nome dele? Ricardo. Oi, Ricardo. Obrigado pela pergunta. Olha, o Homem-Mariposa é aquele ser que você já deve saber que apavorou uma cidade lá nos Estados Unidos, né? E virou filme e tudo mais. Mas eu vou te contar uma passagem que quando eu estive aí em Barra do Garças, num congresso de ufologia, eu soube de um outro colega, né, um ufólogo aí da região, que me disse o seguinte, que o prefeito da cidade teve uma experiência com esse tipo de ser. Que ele estava, isso na década, se não me engano, de 74, por aí. Ele estava voltando para a cidade, né, numa zona rural, à noite, quando ele, na caminhonete, ele estava voltando com a caminhonete dele e ele viu, escutou um barulho no capô da sua caminhonete. Ele pensou que fosse algum pássaro que tivesse pousado ali, se estava se debatendo, mas o barulho ficou muito forte. É como se alguém, uma pessoa mesmo, tivesse dando socos em cima do capô da caminhonete. E ele diminuiu a velocidade e quando ele viu uma pessoa, né? Ele diz realmente era uma pessoa com umas asas bem grandes, né? Uma cabeça igual um pouco maior que a nossa, uns olhos bem redondos, grandes, dois olhos bem redondos, grandes, e sobrevoou a caminhonete dele, deu uma volta, parou com essas asas, olhou para ele ficou totalmente paralisado, não conseguia nem respirar direito. E depois esse ser aí caminhou em direção à mata ali da cidade e sumiu no escuro. Isso impressionou muito o prefeito. Ele voltou para casa, contou para sua mulher, ficou vários dias realmente muito impressionado do que tinha acontecido. E isso foi um comentário geral na cidade, né? O pessoal ficou muito impressionado. Algumas pessoas disseram que realmente viram esse ser lá. E ficou por um tempo esse assunto e ficou percorrendo ali o povoado ali da região, viu? Isso na Barra do Garças. Barra do Garça. Olha que interessante, bem pertinho aqui da gente. Depois o colega ufólogo da região até capturou um ser, né, desse, mas era um ser muito pequeno. Ele até tem ele guarda esse suposto ser aí. Muitos dizem que é morcego, que não tem nada. Ele fica bravo quando fala isso, inclusive. Tá pequeno. É mais ou menos de uns 60 centímetros, mais ou menos, mas você olhando, realmente você vê que é um corpo bem estruturado, parece realmente ser um corpo de uma pessoa, né? Lógico, com características diferentes, né? Com mais ou menos isso que na época o prefeito disse, mas muitos acham que é um morcego diferente, né? Mas isso ele tem guardado lá na associação, é uma associação aí que ele faz os encontros, acho que uma vez por mês, né, aí em Cuiabá. E realmente é impressionante esse ser aí que realmente muitas pessoas dizem que chegaram a ver esse ser rondando ali a região do Barra do Garça. Mas ele expõe ele nessa associação que ele tem? Ele... Sim, tem fotos também, né? Ele já foi muito divulgado, tem matéria sobre isso. A associação dele chama a AMPUP, Associação,
de Pesquisas, Associação de Pesquisas de Fenômenos Psíquicos do Mato Grosso, Mato Grossense. Né? Ele faz várias reuniões, é muito grande esse grupo que ele tem aí, É muito e, interessante. e é muito legal. Ó, Ricardo, ó, pertinho de você aí, ó, já vai lá conhecer. Ele disse que fica intrigado que há relatos sobre o homem-mariposa não voar sem bater as asas. Aí deixa mais intrigado ainda mesmo, né? Então, esse caso dos Estados Unidos, né, onde ficou conhecido como Homem-Mariposa, eles têm muitas características, né? Ele foi um fenômeno que, assim, não pôde ser muito estudado, né? Mas teve relatos que disseram que ele voava muito rápido, que nem ele falou, ele não chegava nem a bater as asas, ele fazia muito tipo de movimento ali, totalmente anômalo do que a gente poderia entender que fosse alguma outra coisa. Existe muitos relatos desses seres ao redor do mundo, inclusive, né? Ficou muito caracterizado como homem-mariposa nos Estados Unidos, até tem estátua lá na cidade e tudo, porque foi um fenômeno que chamou muita atenção e muitas pessoas, né? A cidade inteira ali conseguiu visualizar esse ser, né? Ele sobrevoou ali uma ponte da cidade muito famosa ali e todo mundo viu, né? Então ficou muito marcado porque teve esse grande avistamento dessas pessoas, né? Nossa, muito interessante isso, uma grande população vendo, né? E isso vai me levando para nossas últimas perguntas, ô Cláudio. Eu vi alguma coisa, consegui registrar, filmei, tem alguma coisa que está me intrigando. Quem pode me ajudar? Quem eu procuro? Onde que as pessoas podem me ajudar a identificar esse tipo de ação? Bom, a gente tem vários ufólogos, como eu falei, tem o ufólogo aí da região aí, que também é meu colega na revista UFO, ele chama Ataíde, agora esqueci o sobrenome dele. Bom, mas ele tem, cada região do país você tem um ufólogo, né, de credibilidade, onde você pode tentar, né, chegar até ele, ou também levar essas informações a grupos que têm credibilidade também, são ligados a esses ufólogos onde a gente faz esse trabalho de estudos. Por exemplo, eu gosto de citar aqui a revista UFO, da qual eu faço parte, onde ele tem um canal aberto direto com as pessoas, onde qualquer pessoa pode entrar em contato com a revista, mandar seu depoimento, mandar seu vídeo, mandar suas observações, que tem uma equipe muito grande lá que vai poder ler e deliciar onde você pode, o que ele pode fazer com todas essas informações, né? Se for o caso, até um colega da região ali vai até o local para estudar o caso, né? Se for de relevância. Então, essas pessoas podem estar encaminhando aí para essas pessoas de credibilidade, porque não adianta ir num local aí, numa live ou num canal, ou pessoas que realmente vão usar a pessoa e não vão esclarecer realmente o que ela quer. Porque as pessoas, Rodrigo, elas querem esclarecer o que elas viram. Todo mundo fala, mas o que que eu vi? O que que é isso? Então, muitas vezes, é só o relato que as pessoas, não, eu vou pegar o seu relato, aí começa a divulgar. Não, não, o trabalho não é esse. O trabalho do pesquisador sério, né, do ufólogo que quer se interessar pelo caso, é saber, olha, o que você viu é isso. Não, o que você viu foi um balão, foi
foi um satélite, foi, entendeu? As pessoas elas querem que seja esclarecido aquilo que elas estão relatando. Elas não querem que o seu caso seja explorado e elas fiquem sem resposta. É mais um interesse pessoal do que qualquer outra coisa, né? Isso. Cláudio, eu queria te agradecer muito por ter topado estar aqui com a gente. Foi muito esclarecedor, você nos tirou várias dúvidas. Tenho certeza que a gente está sendo aqui um direcionamento muito mais amplo de tudo isso, olhando a ufologia de um contexto muito diferenciado do que a gente tem a visão de fora. Por ter topado participar pela sua primeira live via Instagram, olha só que honra. Olha só, que legal. Foi um Muito obrigado. prazerzão. Eu deixo meu canal de comunicação aberto para você, assim, sempre que você precisar, quiser trazer algum assunto, quiser debater novamente, a gente está aqui, estamos de portas abertas para você. E o que for descobrindo aí, vai mandando para a gente, que a gente vai falando, vai divulgando. E parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho incrível. Você abriu mão de muita coisa para se dedicar a isso, com certeza. Então a gente quer te parabenizar e te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Olha, Rodrigo, foi uma honra participar do seu programa, né? Ver você aí, uma pessoa muito esclarecedora, muito com um perfil muito bacana. É dessas pessoas que a gente precisa na ufologia, na divulgação. A gente vê que você aí abraçou aí a questão, porque é muito importante ter esse divulgador, né? Não adianta a gente fazer o trabalho se não tem quem divulga, né? Então você é uma pessoa dessa, eu agradeço demais, né, por ter participado e deixo aí para o pessoal que assistiu, que quiser falar algum caso aí, entre em contato com o Rodrigo, que depois o Rodrigo passa aqui para a gente Com certeza. e a gente conversa, tá bom? Muito obrigado, Rodrigo, foi uma honra e um grande abraço a todos aí, viu? Eu que agradeço, Cláudio. Pessoal que me segue, que não segue o Cláudio ainda, siga a página dele, tem muita informação lá, tem conteúdo direto, ele faz rádio, ele faz tudo que você precisar dentro da ufologia. Siga ele. E quem tá vindo para através dele, vamos me seguindo também, que aqui tem informação toda semana. Cláudio, muito obrigado. Precisando, estamos à disposição, viu? Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Amanhã tem mais. Boa noite, bom descanso.